Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Iris Goulart e sejam todos muito bem-vindos por aqui. A história de hoje é de um italiano, um homem, né? Ele teve uma EQM. Ele me passou esse relato em italiano, eu tive que traduzir para o português. Talvez alguma coisa não ficou muito boa, já peço desculpa desde já. Então vamos para o relato. Desculpem o longo texto. Desde já, Iris, muito obrigado por contar o meu relato em português, pois até agora só consegui postar em um grupo no Facebook em italiano. Meu nome é Patrick, sou empregado público, casado e pai de dois meninos. Moro em Sila, Calábria, Itália. Há 7 anos atrás, em um fim de semana que emendou com o dia do trabalho, eu estava em casa com minha esposa e meus dois filhos, que na época tinham 3 e 5 anos. Minha esposa me perguntou se eu poderia encher a nossa pequena piscina no quintal para as crianças brincarem. Fui até meu vizinho e amigo para perguntar se eu poderia usar uma mangueira de água extra para encher mais rápido a piscina. Durante esse tempo, meu telefone tocou e eu estava falando no meu telefone com um amigo enquanto entrava em casa usando a porta dos fundos para preparar a piscina. Quando eu entrava, lembro-me de ver meus filhos no chão, ambos brincando com alguns brinquedos, e minha esposa estava na cozinha preparando o café da manhã. Eu comecei a ficar confuso e me lembro de dizer isso ao meu amigo pelo telefone. Então, do nada, eu me senti muito tonto. Parecia que eu estava sendo abraçado por um urso e minha cabeça estava prestes a sair dos meus ombros. Então, de repente, tudo acalmou. Vi uma luz forte à distância e eu comecei a segui-la. Mas eu não estava andando, estava flutuando. Então me vi acima do meu corpo, onde podia ver fora e dentro da minha casa ao mesmo tempo. Eu podia ver minha esposa ajoelhada em cima de mim, fazendo massagem no meu peito, e os meus dois filhos estavam no sofá, orando e abraçados. Eu vi um carro da polícia e uma ambulância parando na frente da minha casa. Voltei então ao reino para onde eu estava viajando novamente, em um caminho de luz, e a luz parecia ser muito mais brilhante. Eu então vi algumas pessoas que eu nunca as vi antes, mas era como se elas soubessem para onde eu estava indo. Elas gentilmente acenavam para me cumprimentar e se afastavam para o lado para me deixar passar. Era como se eu os conhecesse desde sempre e eu os amava como uma família. Eu me senti tão calmo e de repente eu estava de volta aqui, olhando para o meu corpo, onde um policial estava levando meus filhos para a sala dos fundos, enquanto outro policial estava fazendo os primeiros socorros. Os paramédicos foram puxando equipamentos diferentes para se preparar para começarem a chocar meu corpo. Havia um pânico total acontecendo, mas eu não podia fazer nada a respeito. E minha esposa estava frenética e eu podia ver meu corpo ali. Eu sabia que algo havia acontecido comigo, mas não sabia o que era. Então voltei para onde eu estava, viajando em direção à luz novamente, e vi campos de diferentes tipos de flores. Todas eram de cores diferentes. Cores bonitas que eu nunca vi antes na terra. Havia também um campo de trigo que ia até aonde a minha visão podia alcançar, e uma única árvore no meio. E o vento soprava. O trigo balançava para frente e para trás. Bem à distância, eu podia ver uma parede enorme que estava brilhando mais do que qualquer coisa que eu já testemunhei na minha vida. E havia um portão, que era branco e estava no meio da parede, que era até onde eu poderia dizer de uma ponta parecia ter 1.500 milhas de largura e 1.500 milhas de altura. Era enorme. Eu vi então meu pai, que faleceu anos atrás, e era como se ele estivesse dirigindo. E eu estava deitado no banco de trás. Pelo que eu podia visualizar, parecia um carro, como o que tínhamos quando eu era criança, e lembro de ter feito várias viagens em família. Sem saber para onde estávamos indo, apenas senti que o brilho da luz era surpreendente.
estava me aproximando e foi muito reconfortante, pois estava me aproximando e eu sabia que tinha muita gente esperando para me receber. Eu estava em um vale entre duas montanhas enormes e lembro-me de olhar para elas e ambas estavam cobertas de mansões e casas, e eram completamente novas, como se tivessem apenas terminado de serem construídas. E então a Escritura Sagrada veio na minha mente sobre Deus nos preparando uma casa, desde que nós o aceitamos como nosso Senhor e Salvador. E então ouvi a voz de Deus falando comigo. Comecei a adorá-lo. Embora não pudesse vê-lo, sua presença era tão forte que eu comecei a chorar. E ele me disse: Filho meu, esta não é a sua hora de vir para o céu, porque ainda não estás pronto para sentir-se ao pé da cruz. Você tem mais a fazer por mim, pois o seu trabalho não acabou. Ele continuou: Há muitas pessoas na terra que pensam que são justas o suficiente para fazerem seu lar eterno aqui no céu, mas estão perdidas. E quando você voltar para o seu corpo terreno, eu quero que você diga a todos que você se deparou com o céu. Eu sou Deus, seu Pai, e meu Filho Jesus Cristo também está dizendo que você deve voltar agora. E então acordei em uma cama de hospital, confuso e sem saber o que havia acontecido ou por que eu estava lá. Achei que estávamos lá por causa da minha esposa, porque ela estava em cima de mim. Perguntei o que estávamos fazendo ali. Ela me contou tudo, mas eu pensei que ela estava brincando. Eu não sentia nenhuma dor, além do meu peito dolorido. E eu estava deitada em uma cama de hospital com uma bata e cheio de aparelhos. Os médicos entraram e todos ficaram felizes enquanto verificavam meus sinais vitais e eu perguntei o que estava acontecendo. E um dos médicos disse: Você estava em coma há 9 dias, porque você teve uma parada cardíaca em casa. Ao contrário de qualquer outra parada vascular, cardiovascular, que eu já vi, você teve sorte de ainda estar vivo. Nós não pensávamos que você iria acordar mais. Minha esposa disse que eles trouxeram a papelada para ela preencher, caso eu não conseguisse voltar. Quando cheguei em casa, comecei a contar à minha esposa tudo o que me lembrava e o que testemunhei. E enquanto lhe contava, ela chorava. Ela então me disse que não tinha como eu saber disso, porque eu estava morto durante tudo isso. Ela é enfermeira há mais de 16 anos e ela disse: quando ela me virou depois que eu caí de bruços no chão na nossa sala, meu rosto e língua já haviam ficado roxos e eu estava fazendo aquele barulho da morte em meus pulmões, porque ela podia ouvir e eu não tinha pulso. Ela disse que ficou trabalhando em mim, fazendo massagem até que a ambulância chegasse e que os paramédicos tiveram que chocar o meu corpo 4 vezes na sala antes de me colocarem na ambulância. Uma vez dentro da ambulância e mais 2 vezes no hospital. E eles tiveram que me chocar 3 vezes enquanto estávamos no helicóptero. Eu fui transferido para o centro de traumas. Foi quando eu acho que vi meu pai e ele me dizendo para aguentar mais. Durante um desses choques, acabei passando pela aprovação. Foi uma longa recuperação. Para encurtar a história, fui diagnosticado com uma doença cardíaca rara, chamada ventricular, não esquerda, compactação, cardiomiopatia. E meu coração parou de bombear, porque quando eu nasci, meu coração não se desenvolveu totalmente. E então meu coração tinha que trabalhar mais para bombear o sangue quando estava batendo. E, portanto, isso fez com que a parte inferior do meu coração se enchesse de sangue. Aí chegou o final de semana, né? O corpo parou, né? O sangue, a gente dá aquela relaxada e aí veio esse problema, pelo que eu pude entender, pelo que ele me explicou. Bem, esse foi o relato de hoje. Espero que vocês tenham gostado. É muito mais interessante, gente, para mim, né, que li em italiano,
Para mim tem mais sentido. Quando a gente faz a tradução para o português é um pouco difícil, porque tem palavras no italiano que no português não dá o mesmo contexto, não sei. É como se perde um pouco a graça na hora de fazer a tradução, né? Eu falo italiano fluente, não entendo tudo do italiano, só que é como contar uma piada. Às vezes meu marido me conta uma piada em italiano, aí eu vou tentar contar para alguém em português, não tem graça, não é? O jogo de palavras muda, é muito complicado. Mas eu dei o meu melhor, tá bom? Muito obrigado pela atenção de todos vocês. A gente se vê por aqui. E você, já esteve do lado de lá? Muito obrigado a todos. Beijos, fiquem bem e a gente se vê no próximo relato. Fui, tchau!